Bom dia, povo de Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Amém? Então, estamos aqui no nosso 24º dia da campanha de oração pela família. Seguimos, né? Resilientes, fortes. Sei que muitas das vezes dá vontade da gente não participar. O ânimo se esfria, né? Domingo, o dia que a gente diz assim, vamos fazer outras coisas, vamos passear, e aí a gente sai um pouco do foco. Se não deu para orar no horário que você se organizou, para com qualidade num determinado tempo do dia e faz tua oração. Porque a palavra de hoje está em Eclesiastes 3, tempo para tudo. E eu vou ler ele inteirinho. Porque papai ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele, quando Jesus pisou na terra, né, pelas pisaduras dele, ele sentiu tudo que um ser humano pode sentir. Ele veio para a carne para saber o que é a carne, sabe? Ele passou pelas provações que a gente passa num grau mais exacerbado, né? Porque levar todas as iniquidades do mundo sobre si é algo muito pesado. E a palavra, ela entende a gente como ser humano, sabe das nossas limitações, papai sabe das nossas fraquezas, ele nos conhece no oculto e no profundo. E muitas das vezes a gente se cobra muito, a gente se compara muito, a gente tem como parâmetro o outro e esquece que existe uma individualidade não só biológica, mas uma individualidade espiritual, né? Nós fomos feitos únicos, seres únicos, né? Não existe, por mais que tenha gêmeos aí idênticos, não existe pessoas que tenham sentimentos, comportamentos, reações idênticas, iguais demais, não tem. Uma mãe tem gêmeos, cria de forma igual e os temperamentos são diferentes, o comportamento é diferente, né? A postura é diferente, né? A gente vai ver isso. Os filhos, eles podem ser criados dentro de uma mesma cultura, dentro do mesmo regime, mas eles vão ser diferentes. Papai fez assim, que lindo, né? A gente precisa das diferenças para que esse mundo seja mais completo, mais colorido, mais movimentado. O que seria, né, da água se não fosse oxigênio e hidrogênio, duas misturas, que em proporções diferentes já dariam outras combinações, né? Então vamos lá, falando sobre o tempo para tudo, né? É tão lindo ser entendido e muitas das vezes a gente vai buscar pessoas para falar das nossas dores, das nossas dificuldades dentro da nossa família, com a gente mesmo e tal. E eu já observei pessoas competindo dores, competindo problemas. Ah, mas eu tô pior porque eu tô assim. Ah, mas a minha situação é bem pior do que a sua. Ninguém tá escutando ninguém. Ninguém tá escutando ninguém. Mas quando a gente chega pro nosso pai, né, que ele diz que lá no teu quarto, no secreto, né, busca ele no teu quarto, no secreto. A gente pode buscar a qualquer hora do dia, mas naquela hora do secreto é aquela hora que a gente diz, sou eu e o Senhor. Preciso conversar, né? Sei que durante o dia a gente pede misericórdia pelo aquele que a gente passa, pelo acidente que a gente vê, por um monte de coisa a gente clama por ele, a gente chama ele, eu sei. Mas aquela hora do secreto é a hora da confidência, é aquela pessoa que a gente diz assim, ó, liga e faz assim, ó, eu preciso conversar. E ele vai parar para escutar, sabe? Para lhe escutar. Acredite, ele vai lhe responder. Se não na palavra, no louvor, em alguém que ele manda, mas ele vai lhe responder, porque papai fala de diversas formas, né? Vamos lá.
Vou tentar não mexer muito o celular para não ficar muito desfalcado, tá bom? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Vamos lá. Esse tempo que a gente tem e que papai justifica, né? Que é com a anuência dele, muitas das vezes dentro da nossa casa, a gente desrespeita esse tempo, né? Em um casamento, por exemplo, são duas pessoas com mentalidades diferentes que resolvem seguir de mãos dadas pela vida. E às vezes tem um que tá mais calado, tem um que quer se afastar, ficar no canto, sabe? Muitos relacionamentos estão acabando porque a gente não está respeitando o tempo do outro. A gente quer impor o nosso tempo, a gente quer impor a nossa velocidade, a gente quer impor a nossa forma. Muitos relacionamentos de pais e filhos têm acabado por conta de desrespeitar o tempo do outro, de não reconhecer o outro dentro da realidade dele. A gente vive num contexto de família onde somos indivíduos e a individualidade ela tem que ser respeitada. Sabemos que a gente não pode demorar num tempo. Uma pessoa não pode demorar num tempo de calar. A sua vida inteira calada, não quero falar com ninguém. Num tempo de tristeza. Não é normal. Há tempo para todas as coisas, quer dizer que dentre esses tempos a gente vai circular, a gente vai caminhar, a gente vai transitar entre todos eles. O tempo de prantear, de chorar, mas também um tempo de sorrir, a gente vai ter esses tempos na nossa vida. Mas não quer dizer que porque a gente está na mesma família, que todo mundo tem que estar vivendo o mesmo tempo. A sua tristeza não é a tristeza do outro. A gente tem empatia, mas muitas vezes não vai causar tristeza. A sua dor talvez não seja a dor do outro, talvez aquela pessoa esteja vivendo um momento, uma outra dor que não está tendo tempo de acolher a sua, isso é normal. Cobrar presença quando o outro não quer, né? Tem coisas que a gente pode ir pelo diálogo, a gente pode ir, né, de forma doce, tentar ser educado tal e qual o nosso pai. Ele é muito educado, ele diz, eis que estou à porta. Ele não arromba a porta de ninguém, ele não invade espaço de ninguém, ele não diz sugesta a ninguém, ele não diz piada a ninguém. Eu vejo hoje o Instagram tá cheio de gente soltando piadas. E piadas bíblicas. Acreditem, piadas bíblicas. Pega um trecho, né? Um texto sem contexto, é pretexto para falar o que se quer falar. Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia não foi feita para isso. Quando a mulher adúltera ela está lá de joelhos para ser apedrejada, Jesus não disse texto, né, sem contexto, com um pretexto para julgar ela. Ele disse, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Ele parou os demais. Ele não motivou a guerra. No seu tempo de ira, vá pro seu canto. Enche a boca de água para não falar besteira. Ó, bota água na boca e fica lá refletindo. Não engole enquanto estiver pensando em falar besteira. Porque a palavra lançada, ela não retorna. O olhar inquisidor, ele não retorna. O silêncio que cancela alguém vivo dentro de casa, ele não se apaga. Há castigos que são piores do que a tortura física. Dói para a vida inteira. Certo?
A gente precisa aprender a se respeitar, respeitar o nosso tempo, mas respeitar o tempo do outro. Tem pessoas que só olham suas dores, suas necessidades e é um rasgar de ego, um eu. Para! Meus filhos não estão querendo me ver. Tem outras pessoas querendo. Se ame. Se ame. Meus pais não estão querendo vir passar o final de semana na minha casa. Normal, eles não gostam. Eles querem ficar no canto dele. Para de estar elocumbrando coisa que não existe. Criando história que não existe. Criando problema que não existe. Botando chifre na cabeça do cavalo. Porque ele vai virar unicórnio. Unicórnio não existe. Para. Tem gente que desgasta energia com coisas que não existem. Puxam tanto para si, tanta coisa, tanto julgamento, tanta criatividade negativa, que o corpo dói. Há pessoas que estão diagnosticadas verdadeiramente de fibromialgia e há pessoas que estão com dores no corpo por psicossoma, coisas que eu estou somatizando sozinha, na minha mente vazia. Mente vazia é a oficina do que não presta. Ocupa essa mente. Vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai mexer o corpo, vai criar receita nova, vai visitar os parentes, vai fazer uma obra social, vai ocupar esse tempo que é tempo para todas as coisas, ajustar o seu relógio com o papai. A palavra diz que não é pra gente esperar no homem. Espera em Deus, confia nele. É a gente e ele. A gente chegou só e vai voltar só. A gente está no meio de uma família, mas os filhos foram feitos para o mundo. O id é id por todo mundo e pregar, né, a toda criatura. Acho tão bonito quando tem pais que os filhos estão em outro país e eles falam com tanto orgulho. Isso é lindo. Um amor que não prende. O amor que prende, às vezes, vai criar limitações, né? Eu tô vendo ele ali atrás. Vai criar limitações em seus filhos, vai tirar eles do propósito do ministério de papai. Tu tá competindo com o nosso pai maior? Que é isso? Tenha sabedoria. Tenha sabedoria, abençoe. Abençoe. Filhos foram feitos para voar. Filhos que não voam, tem alguma coisa errada. Gerir não é fácil. Mais difícil ainda é gerir sentimentos e a mente da gente. O medo é a ausência de fé, mas eu tenho medo de acontecer alguma coisa. E tu afeta aonde? O medo vai chegar na gente? Vai, porque há tempo para todas as coisas. Corre para a palavra. Se alimenta de alguma coisa boa, positiva. Se a gente deixar, o medo toma conta da gente. O inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele precisa de pessoas para fazer isso. E uma pulga atrás da orelha faz a gente criar muita coisa, muito novelo, muita teia que prende pessoas. Certo? A oração de uma mãe arromba a porta do céu. Ora, confia e segue. Segue. A gente cria filhos para o mundo. Isso é lindo. Papai nos deixou livres e com livre-arbítrio. E ele nos permite andar e caminhar. Então, se a gente tiver que seguir alguém que seja o modelo dele, e não de Instagram e de rede social, com piada, com indireta, para de impor as coisas. Porque todo domingo todo mundo tem que almoçar na casa de A, tem que jantar na casa de B, é o dia de visitar C, toda quinta tem que ter cuscuz. Para. Às vezes mudar é bom. E tem pessoas que nascem no nosso ciclo que querem ter mais necessidade de liberdade, de voar e de ganhar o mundo. Isso é lindo. A gente não pariu filhos, a gente pariu nações. E a gente tem que se apropriar disso. Certo? Vai ter hora de choro, de tristeza, de saudade. Vai.
de pais e de filhos também. Mas você saber que você tem um lugar para voltar é melhor do que você ter um lugar onde você não tem recordações boas, sabe? Vamos construir isso aí de forma direita, com ordem e decência. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, no nosso 24º dia da campanha de 30 dias de oração pela família, em pleno domingo, com a vizinhança com som alto. Glória a Deus por isso, que todos estejam felizes nas suas realidades. Pai, alcança todas as famílias, Pai, alcança todos os filhos, todos os pais, todas as mães. Dai sabedoria, Pai, discernimento para que a gente aprenda, entenda e saiba lidar com o tempo de cada um, principalmente com o nosso tempo. A tua palavra diz, Pai, que amaremos ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não se ama, a gente não consegue amar ninguém. Se a gente não ama um outro, a gente já percebeu que a gente não se ama, amém? Nos ensina, nos capacita, Pai. Alinha o nosso Cronos com o vosso Kairós, papai, para que a gente não acelere demais esse canse, mas também que a gente não perca tempo no reino, que a gente faça a tua boa obra, que a gente cumpra o teu propósito, que a gente siga na tua vontade, Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável. É isso que te pedimos, Pai, de todo o coração. Abraça a nossa família, cobre-nos com teu sangue, papai, o sangue de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Afasta de nós toda seta, todo dardo inflamado do maligno, todo pensamento que venha contra ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.